O apóstolo João escreve que o mundo inteiro jaz no maligno. E se você olhar ao redor, não vai precisar de muito esforço para entender o que ele estava falando. O sistema mundano em que vivemos está repleto de corrupção, de maldade, de pecado. As trevas são reais. Mas foi exatamente nesse cenário que se cumpriu a profecia de Isaías, declarada séculos antes. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados à sombra da morte, sobre eles resplandeceu a luz. Mas quem é essa luz? E o que significa de verdade ser luz do mundo? Fica até o final. Eu quero te contar a verdade, que poucos conhecem. Olá, irmãos. Eu sou o pastor Douglas. Prego o Evangelho de Cristo há mais de 10 anos e estou passando mais uma vez para deixar uma palavra do Senhor ao seu coração. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, já deixa nos comentários o teu pedido de oração e deixa o like, porque fazendo tudo isso, você ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho de Cristo. Em João, no capítulo 8, versículo 12, está escrito: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus deixa bem claro nas Escrituras: Ele é a luz do mundo. Quando Jesus vem ao mundo, Jesus vem com um grande propósito: dissipar as trevas, o império da maldade que reinava neste mundo. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para libertar o ser humano da condenação do pecado. Quando Jesus se faz homem na terra, ele vem com um propósito: resgatar a humanidade que estava atolada nas trevas para o reino da luz. Por isso, quando Jesus começa o seu ministério, e está relatado em Mateus no capítulo 4, ele começa a pregar na terra de Zebulon, na terra de Naftali, junto ao caminho do mar, nas outras cidades vizinhas. E está escrito: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério, foi esse o impacto. O império das trevas começou a perder poder naquela região. O império das trevas, o império infernal, começou a ser dissipado, porque onde a luz começa a raiar, as trevas têm que bater em retirada. E eu quero te dizer nesse momento: a luz de Cristo irá raiar sobre a tua vida, e todas as trevas que estão tentando te encobrir, todas as trevas que estão tentando ocultar a luz do Senhor na sua vida vão cair por terra nesse momento, porque Cristo vai raiar e refletir a sua glória na sua vida. Escute, tem mais um detalhe importante aqui. Jesus, além de ser luz do mundo, ele também nos convida a sermos luz do mundo. Está escrito: o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, adquirido por Deus, arrancados das trevas, para anunciar a maravilhosa luz daquele que vos escolheu, daquele que vos chamou. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz: sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, no meio do qual resplandeceis como luminares no mundo. Jesus nos chama para fazermos a diferença no mundo de trevas que vivemos. Jesus nos chama a sermos luz desse mundo, para que aonde nós estivermos, as trevas não possam habitar. Talvez você chegou até essa mensagem e a sua luz está se apagando. A luz de Cristo já não mais reflete na sua vida.
Mas está escrito em Romanos, no capítulo 13, versículo 11 em diante: Isto vos digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no início cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Há um chamado de Deus para mim e para você. Há um chamado da palavra do Senhor aos nossos corações nesse momento, um alerta para despertarmos de um sono espiritual, para voltarmos a refletir quem Jesus é, para voltarmos a refletir o caráter de Cristo. Essa é a resposta para a pergunta: o que é ser luz do mundo? Ser luz do mundo é refletir boas obras que glorificam ao Pai que está nos céus. Quando Jesus nos manda ser luz do mundo, ele diz o que isso significava. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso é ser luz do mundo. Ser luz do mundo é andar conforme a palavra de Deus, praticando boas obras, dando um bom testemunho como verdadeiro cristão que eu e você somos. É ter um estilo de vida que revela Deus, que revela Cristo a quem está ao nosso lado. É necessário que haja em nós algo diferente. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Malaquias: vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve, entre o santo e o profano. É necessário que quando alguém bata o olho em mim, em você, eles vejam que o nosso falar é diferente. Eles vejam que o nosso modo de agir é diferente. Eles vejam que o nosso modo de fazer negócios é diferente. De tratar as pessoas é diferente. É necessário que eles olhem para nós e se perguntem: por que ele é assim? Por que essa pessoa mudou? E a resposta estará bem clara. É porque a luz de Cristo agora reflete na vida dele. O reflexo da pessoa do Senhor Jesus Cristo ecoa, encandeia na vida dele. E agora ele não é mais o mesmo. Agora ele é um verdadeiro cristão. Agora ele vive um estilo de vida que reflete quem Deus é na terra. Ser luz do mundo é agir como Daniel, Ananias, Misael e Azarias em meio à Babilônia. Mesmo diante de um sistema corrupto e idólatra, eles permaneceram fiéis ao Senhor e glorificaram, por meio das suas obras, o nome do Senhor naquela terra. Tem muitos cristãos, querido, que falam palavras bonitas, que até pregam o Evangelho de Cristo por palavras, mas a conduta, o modo de vida dessas pessoas não reflete quem Deus é. Eu te pergunto, quem é você? Você é um cristão que apenas prega falando? Ou você é um cristão que age e a sua atitude é uma verdadeira pregação do Evangelho? O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1: mulheres, sede sujeitas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pelo procedimento da sua mulher, pelo bom testemunho da sua mulher. A maior pregação de um cristão verdadeiro não é o que sai dos nossos lábios, mas é o modo como nós vivemos a nossa vida. Não viva pregando apenas, pregue vivendo, tenha um bom testemunho, exale, reflita a luz de Cristo. Ele é a luz verdadeira e ele nos chama para sermos luz do mundo, imitando assim quem ele é.
imitando o modo de viver do Senhor, nos tornamos luz no mundo como Ele. Sabe, tem algo no natural que pode nos ajudar a entender essa verdade espiritual. Você sabe, a lua não tem luz própria. A luz que vemos vindo da lua é a luz do sol que bate nela e reflete para a terra. Assim é o cristão verdadeiro. Nós não temos luz própria em nós mesmos. A luz que reflete na vida de um cristão é a luz de Cristo que está refletindo na vida dele. Mas tem um detalhe: da mesma forma que a luz da lua, não sendo dela, da mesma forma que a lua gera influência na terra, mesmo sem luz própria, assim um cristão deve gerar também influência na terra com a luz de Cristo que reflete na vida dele. Essa glória do Senhor que é sobre nós deve gerar influência nas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas devem desejar também o que há em nós e na vida delas. A comunhão com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, elas também devem desejar ao olhar para a nossa vida. Está escrito, Efésios capítulo 4, versículo 8, porque antes erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito consiste em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, porque isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa mensagem chegou até você, meu querido, nesse momento, porque Cristo está te chamando. Desperta, desperta, porque Ele quer fazer a luz do Senhor raiar na tua vida, para que quem está ao teu lado veja essa mudança, veja o seu modo de viver, o seu estilo de vida e comece a ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus que opera na sua vida. Eu te desafio nesse momento, eu te desafio a viver o chamado do capítulo 60 do profeta Isaías. Levanta-te, resplandece, porque já vem tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e sua glória será vista sobre ti. Volte a ser luz do mundo. Volte a imitar Jesus. Volte a andar como Ele, que é a luz perfeita. Não seja um pisca-pisca espiritual. Acende e apaga. Seja uma luz constante, iluminado por Deus, para que através de ti vidas sejam tocadas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar a Deus para que essa palavra entre no teu coração e gere o efeito pelo qual ela foi enviada. Mas antes disso, te convido mais uma vez, se inscreve no nosso canal. Deixa nos comentários o teu pedido de oração, deixa o like no nosso vídeo e compartilhe essa palavra com quem está ao seu redor, com as pessoas que você ama, com pessoas que fazem parte do seu grupo de oração, do seu grupo na igreja. Compartilhe o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Vamos orar? Deus, é no nome de Jesus, Pai, que eu oro nesse momento por esta pessoa que ouve essa palavra. Senhor, que o Senhor gere no nosso coração o entendimento verdadeiro. Que o Teu Espírito gere no nosso coração a compreensão concreta dessa verdade bíblica. Que sejamos luz do mundo como Cristo, imitadores de Deus, imitadores de Cristo, verdadeiras cópias do Senhor na terra.
Ah, Senhor, que a nossa conduta, que o nosso estilo de vida, que o nosso modo de viver seja como o de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias, que em meio à Babilônia não se corromperam, que em meio à Babilônia não se prostraram ao império das trevas, antes permaneceram fiéis a ti e exalaram o bom perfume de Cristo, e ali, por meio deles, o nome do Senhor foi engrandecido naquele lugar. Ah, Deus, eu te peço no nome de Jesus, que essa palavra entre nesse coração, que essa palavra não volte a ti vazia, que essa palavra produza em nós o efeito pelo qual ela foi enviada, Deus. Nós clamamos a ti, nós pedimos a ti, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade e glorifica o teu nome na vida desse teu servo e da tua serva que ouve a tua palavra nesse momento. Nós te pedimos, Senhor, se conosco, fica conosco e fala conosco e nos abençoe em tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo te ajude a entender essa palavra e a vivê-la no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.